Olá, eu me chamo Carla Dolores, sou socióloga, professora e mestre em educação brasileira e estou aqui para apresentar um trabalho feito a 6 mãos, né, também pelas professoras Andréa Chagas e Jéssica de Castro, ambas mestres em educação. O título do nosso trabalho é Entre Jogos e Oficinas, uma experiência prática reflexiva na formação de professores. Nós compomos o núcleo gestor do Núcleo de Tecnologias Educacionais da Universidade de Fortaleza, né, e o objetivo desse trabalho foi um relato de experiência, né, a gente quis apresentar aqui a experiência que nós tivemos na prática de formação de professores. Introdutoriamente, para apresentar para vocês, a gente tem uma reunião semestral, ao final de cada semestre, com a equipe de professores do núcleo, né, e aí a gente avaliando, pensamos que talvez a gente pudesse dar essa experiência um formato diferente, né? E aí optamos por, ao invés de fazermos a reunião tradicional, né, de demandas, de problemas, né, levantando toda aquela questão, aquela animosidade que as reuniões técnicas pedagógicas, né, suscitam, nós optamos por transformar ela numa oficina, tratando dos mesmos temas, né, de relevante importância, mas nessa perspectiva de um momento lúdico, né? Então, o objetivo do trabalho é relatar a experiência na oferta de oficinas práticas como modelo de formação docente, proporcionando a esse grupo, que eu mencionei agora para vocês, né, dos professores que compõem o núcleo, uma reflexão acerca do desenvolvimento de trabalho pedagógico com a modalidade à distância, na perspectiva de suas demandas cotidianas, associada à prática de atividades e realização de planos de aula e avaliações. Então, como eu já antecipei, né, o objetivo era transformar essa reunião, com todos os pontos sensíveis pertinentes a ela, num momento lúdico em que esses professores pudessem olhar para as suas práticas de uma maneira mais afetiva, né, mais dinâmica e mais criativa. Então, de forma introdutória, a gente trouxe aqui um cenário, né, que parte dessa ideia do novo paradigma educacional na sociedade que nós estamos. Isso já é um ponto pacífico, né, a gente já sabe, e bastante reiterado, que a gente encena agora um novo momento educacional, e agora mais do que nunca, né, nesse contexto de 2020, né, 2021. Então, dentro, né, no bojo dessa ideia, nós temos as transformações e a inovação pedagógica, né, vindo com esses avanços das TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, né. A partir disso, a gente vê surgir também novas modalidades educacionais, não que a EAD, a educação à distância, seja uma nova modalidade, né, ela é uma modalidade que já tem algum tempo, mas a forma, o fazer hoje da modalidade EAD é um fazer que tem suas especificidades, né, e foi sensivelmente alterado pela inovação e pela a atualização dessas TICs, né. Então, nesse contexto, a gente tem também como destaque o surgimento desses ambientes virtuais de aprendizagem, né, esse espaço que permite essa interação, essa interface que possibilita essa troca, né, entre aprendentes e docentes. Dessa forma, a gente também tem uma relação, né, da utilização dessas tecnologias por parte desses professores, que cada vez mais se apropriam, né, desses mecanismos. Sendo assim, a gente entende que existe uma necessidade de, para além de eu ter essa habilidade de uso, eu pensar sobre essa habilidade, eu ter estratégias e métodos, né, próprios para trabalhar com isso, né, com esse material disponível. Então, foi nesse contexto que a gente imaginou a elaboração dessa oficina, né, que foi intitulada como NEAD Aproximando Estações. O objetivo da oficina, né, como eu já falei rapidamente, era oferecer aos professores um referencial para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com a modalidade à distância, na perspectiva de suas demandas cotidianas, associado à prática de atividades e realização de planos de aula e avaliações. Todo o processo foi desenvolvido numa linha criativa e crítico-reflexiva, a partir da integração do conhecimento prévio dos professores à apropriação de novos conhecimentos e práticas contextualizadas. Então, dessa forma, a gente valorizou essa experiência sensível prática do professor, né?
e procuramos dar atenção a isso e incorporar essa experiência, né, às questões do dia a dia cotidianas das demandas das disciplinas EAD, né, as quais nós fazemos a gestão. Os objetivos específicos foram aprimoramento da qualidade da ação docente, o emprego de metodologia de ensino compatível com os princípios teóricos e práticos das respectivas áreas dos professores, a implementação de atividades em contextos reais de ensino e aprendizagem, aquilo que a gente falou na introdução, né, de modo interdisciplinar e integrado ao desenvolvimento dos programas da universidade no que concerne à prática de educação à distância e, por fim, reflexão crítica e avaliação contínua do processo de sua produção e ação. Dessa forma, nós usamos essas 4 frentes, né, a gente se amparou nessas 4 estruturas que a gente apresenta aqui, né, de referencial teórico. Primeiro, a gente optou por uma oficina, né, e a gente vai falar um pouco sobre o porquê dessa opção, né, de fazermos uma oficina. Aí, aliada a isso, a gente trabalhou na perspectiva das metodologias ativas, né, com o objetivo de nos apropriarmos, né, e apropriarmos também os professores desse fazer docente, né, da prática de aprendizagem nesse contexto, e por fim, para somar a essa discussão que já se encampa, né, há bastante tempo, sobre o ensino superior à distância no Brasil, né. Então, tendo em vista a opção de fazermos uma oficina, se justifica, né, aqui de acordo com Vieira e Valkind, quando ele fala que é um tempo e eles falam que é um tempo e um espaço para aprendizagem, né, o contexto de oficina, um processo ativo de transformação recíproca entre sujeito e objeto, um caminho com as alternativas, com equilibrações que nos aproximam progressivamente do objeto a conhecer. Então, isso daí reforça a ideia, né, da prática, né, e de aproveitar essa experiência desses professores, né. O Morin, ele já nos suporta com relação às metodologias ativas, por ser uma estratégia de ensino centrada na participação efetiva dos estudantes. E vale ressaltar que a gente está trabalhando o docente como aprendente, né? A gente tem 2 perspectivas aqui de aprendentes. Tanto a perspectiva do aluno, que é o nosso final, né, a nossa ponta, como a perspectiva do professor como aprendente nesse contexto de oficina, né? Então, possibilitando essa construção de um processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida, né? Assim, a gente mantém, então, o foco na aprendizagem do ser aprendente. Nesse primeiro contexto, o ser aprendente como sendo docente, né? E no segundo contexto, como sendo o aluno, que é o nosso foco, né? Assim, de ação. Então, a ação torna-se mais efetiva quando os novos conhecimentos pautam-se na experiência vivida, né? No caso desses docentes, e essas, entre outras, são características das metodologias ativas de aprendizagem, né? E, por fim, é a ideia de a gente somar nesse discurso que é a educação à distância no nosso país. A oficina, né, a de Aproximando Estações, né, ela teve alguns momentos que a gente vai pontuar aqui rapidamente, né. No primeiro momento, a gente fez uma explicação da oficina, com a problematização inicial, explicando como ela ia ocorrer, né, a partir do conhecimento prévio, das experiências pedagógicas dos participantes, no caso, os nossos professores, né. Foi explanado para eles situações ocorridas ao longo do semestre, ou seja, nós nos baseamos em acontecimentos, porque, como eu disse anteriormente a vocês, né, o objetivo era uma reunião de final de semestre, né, uma reunião pedagógica, que nós discutiríamos os problemas, os desafios enfrentados ao longo do semestre. Então, a gente trouxe isso também para essa oficina, né, buscando uma reflexão crítica, discussões e relatos desses participantes, no caso os professores, relacionados aos tópicos abordados, né, atividades de cunho prático que propunham soluções criativas. A gente vai falar mais um pouco na frente, eu vou falar um pouco mais sobre como foram esses momentos, né? Produção de ação ou de atividade didática apoiada nas noções teóricas prévias, ou seja, existia um costurar, né, não só da experiência, mas também a gente trazia as questões teóricas para o jogo, né? Implementação de atividades para trabalho com alunos no ambiente virtual, que era o nosso objetivo, e socialização das avaliações e atividades efetuadas. Então, a gente trabalha aqui no nosso núcleo, nós temos uma equipe multidisciplinar, né, composta por designers gráficos, por artistas, por designers instrucionais, assim, a gente tem uma equipe muito ampla, muito vasta, e ela nos deu suporte para nós elaborarmos essa oficina. Então, todo esse material produzido
foi produzido pela nossa equipe, né, foi produzido dentro de casa. Percebam aí nas imagens, por exemplo, que nós fizemos avatares desses professores para tornar esse processo mais personalizado, né, que eles se apropriassem desse momento, né, então aí são os avatares feitos individualmente para cada professor, né? Então, os trabalhos foram todos realizados, como é que funcionou, né? Os trabalhos foram todos realizados em equipe que contavam com até 5 professores por grupo. Eles estavam divididos em grupos, né? E as distrações de trabalho, grupos com tarefas diferenciadas, e as equipes que se formaram para o jogo, que também nós fizemos, né, de tabuleiro, algumas vezes eles estavam reunidos por áreas de atuação e outras por afinidade. Então, essa organização se deu de duas formas, né? Essas estações foram pensadas e essas divisões para oportunizar o tempo de interação e construção coletiva entre os professores, né? Então a gente também teve momentos de exposição e os grupos e as equipes, em função das necessidades, né, que eles foram sentindo em cada estação, eles apresentavam respostas diferentes, mas todas igualmente válidas. Então, nós dividimos em 5 estações, essas estações aconteciam concomitantemente, né, eles passavam, os grupos iam girando, então enquanto um estava numa estação, o outro na outra, e assim a gente dava tempo de meia hora, e eles iam girando ao redor dessas estações, né. A primeira estação criativa, ela tinha o objetivo de propor uma forma de avaliação inovadora na perspectiva EAD, que fosse aplicável dentro das respectivas disciplinas desses professores, né, contendo os objetivos, a metodologia e os critérios de avaliação. Então, o objetivo aqui era que eles pensassem a avaliação de uma maneira diferente, né? E aí eles partiam para a estação situação problema. Nessa estação, nós tínhamos casos reais de ouvidorias que nós tivemos de problemas ao longo do semestre, que eles eram colocados para outros professores, né, e pensarem juntos em soluções para esses problemas, né? Então, ao final, eles deveriam dramatizar, né, ou roteirizar de uma forma história contada, né, a solução encontrada por eles para esses problemas. E isso aqui é amparado, né, fortemente na estratégia de storytelling, né, e de aprendizagem baseada em problemas. A estação de autoconhecimento, por sua vez, era a parte da autoavaliação desses professores, né? Eles tinham como objetivo, ao invés de nós avaliarmos, né, naquele critério de feedback, satisfatório, insatisfatório, eles mesmos faziam a autoavaliação. O objetivo era esse, né? A estação Arte e Vida é que eles se expressassem através de questões artísticas, artesanais, enfim, a identificação deles com a ideia de ser professor, né, e de ser professor EAD. Então, era de sensibilizá-los a partir dessa perspectiva e, por fim, né, na estação Transformação, eles assistiam um vídeo que foi elaborado pela nossa equipe, né, na qual eles iriam, refletir e pensar, né, como seria a boa prática em EAD, como se deve agir para ser um professor EAD de excelência, né, que era o nosso objetivo final dessa disciplina. Então, aqui também a gente abusou da ideia de trabalho em par, né, trabalho em pares, de modo bastante integrado. Então, para a gente finalizar aqui o nosso momento, o que a gente teve de resultado, né, dessa experiência? A reflexão crítica sobre a prática, a curiosidade na busca de estratégias e o comprometimento de maior parte dos envolvidos foram alguns aspectos positivos que aprendemos dessa experiência. Os aspectos concernentes à liberdade e à flexibilidade docente merecem mais reflexão, até mesmo pela sua envergadura, que pode influenciar de maneira significativa nos resultados esperados. É outra reflexão também que ficou. No âmbito geral, os participantes foram receptivos à proposta, também devido ao saber escutar e à abertura ao diálogo, que marcou a interação entre nós, organizadoras, e os participantes, também aspectos considerados necessários, né, para a prática educativa autônoma. E, por fim, nessa perspectiva, as oficinas planejadas e realizadas para e pelos professores, no âmbito da EAD, podem sim contribuir, tanto na formação desse docente, quanto para os alunos que irão usufruir desses benefícios, né? Portanto, aqui são as referências às quais a gente se amparou para a construção e elaboração desse artigo, né? E gostaria de agradecer a oportunidade, né? Colocamos aqui nossos e-mails de contato, aqueles que têm interesse de se comunicar com a gente, para a gente trocar ideias e falar sobre essas alternativas, né, no que compete à formação docente, utilizando, como nós fizemos, uma reunião burocrática, se transformar num momento lúdico e rico
entre em contato com a gente, tá? Vai ser um prazer. Também falo em nome da professora André e da professora Jéssica. Muito obrigada a todos e foi um prazer.